Oi, gente, tudo bem? Voltando aqui de novo. Contar para vocês um pouquinho da experiência que eu mencionei no vídeo anterior, a respeito da minha experiência lá em Bananal, em São Paulo, a primeira cidade, né, divisa Rio de Janeiro com São Paulo. Uma cidade bem bonita, né, interior, uma cidade histórica, pela questão da escravidão, muito presente ali, né? Então, a energia da cidade é uma energia, assim, apesar de ser uma cidade muito bonita, mas a energia dela é um pouquinho densa por causa da memória que tem naquele lugar, devido à época da escravidão. E uma das coisas que é bem interessante, gente, eu vou falar um pouquinho para vocês, um pouquinho da minha família. Apesar de eu ser branquinha assim, agora eu estou ruiva, mas na verdade quando eu nasci eu era branca, cabelo branco igual leite, né? Mas aquele louro bem quase leite, né? E o olho azulzinho que depois ficou verde, porque o olho da minha mãe era verde. E a minha família, ela é misturada. Então ela tem a parte portuguesa, por parte do meu pai, e tem a parte negra, por parte da minha mãe, tá? Porque eu costumo dizer que eu sou descendente de europeu e eu também sou descendente de negro africano, porque... E índio também, ainda tem índio. Eu tenho irmãos que têm a pele bem morena, a cor da pele deles quase, não chega a ser a cor do índio, né? Mas é moreno um pouco avermelhada. E tem um outro irmão que é moreno. Então a minha família, os meus irmãos têm a pele bem mesclada por causa dessa mistura, tá? E eu sou a mais branca e tenho um outro irmão também, tenho dois irmãos, só que o outro irmão, ele é um pouquinho mais parecido com a cor da Sônia, então mais claro mesmo da família, acaba que sendo a mais branca da família sou eu, né? Dos irmãos, a mais branca sou eu que puxei meu pai, né? Mas de tanto pegar sol acabou mudando um pouquinho, mas se vocês olharem por aqui, ó, bem branquinha, as minhas pernas que o digam, tá, gente? Porque já não pega sol já há bastante tempo. Então, o pessoal vê pela minha brancura, quando eu boto bermuda, o pessoal, nossa, mas você é muito branca. Aí eu fico, as pernas, ó, gente, muito branca, tá vendo? Então, eu tenho essa mistura na minha família e eu me emocionei muito por essa história, um pouco da história por parte da escravidão, né, quando eu fui para Bananal, e ter esse contexto, porque a minha família, eu descendo dos negros, sou descendente do negro por parte da avó, da minha avó, e a mãe da minha mãe, né, que ela era filha de escravo. Então, na verdade, a minha bisavó, ela era escrava. Então, eu até brinco que eu digo que se eu tivesse nascido naquela época, eu seria uma escrava branca. Né? Eu até brinco falando isso, mas com muito respeito, com muito carinho, porque justamente por ter essa descendência assim na história, isso me emocionou muito. E eu acredito que deva ter muita gente assim com a mesma situação que a minha, né? De ter, independente da cor, né? Ter essa história. Aí entra essa parte da nossa ancestralidade, quanto que a gente tem que honrar, aprender a honrar a nossa ancestralidade, porque é toda uma história que a gente hoje, nós estamos aqui podendo resgatar, mas resgatar no bom sentido, ressignificar essa história de dor, de sofrimento, que já vem lá desde a época dessas pessoas, né, da nossa ancestralidade, e até nós mesmos que também encarnamos nessa época. Você não sabe, de repente passou por nessa época e hoje você está aqui podendo, no momento atual, por isso que no vídeo anterior eu falei da importância
dessa encarnação, é uma encarnação decisiva no sentido, não é eu vou ser expatriado, eu vou ser isso, não, gente, é ressignificação. É ressignificação de toda uma história de dor, de sofrimento, que hoje, você com a consciência expandida que você está tendo atualmente, o planeta, ele está trazendo isso para a gente e a gente está podendo ressignificar tudo isso, com todo o conhecimento que a gente tem. Então, não adianta a gente só ficar agarrado à parte do espiritual, ficar agarrado só ao conhecimento espiritual e o restante. Porque o conhecimento é muito amplo. Então, nós não podemos ir para os extremos. Nós estamos aqui para vivenciar, nós estamos aqui para experienciar. E foi isso que o Preto Velho, que trabalha comigo, ele me mostrou nessa viagem que eu fiz, sabe, para Bananal, onde teve resgate de muitos irmãos, mas ele me mostrou, ele me levou lá, preparou tudo, eu não sabia de nada, e ele preparou tudo para que eu pudesse conhecer um pouco da história dele e sentir ali naquele momento da energia de tudo, um pouco da história da minha ancestralidade. E agradecer, honrar a minha ancestralidade, ressignificando a forma como eu quero viver hoje. Como eu quero viver a minha vida hoje. Então, eu quero viver a minha vida com alegria, aceitando todos os desafios, porque os meus ancestrais aceitaram os desafios. Se eles não tivessem aceitado os desafios, eu não estaria aqui hoje. Então, se eu estou aqui hoje, é porque eles aceitaram cada um dos desafios, passaram por cada um deles. Mesmo hoje a gente está tendo a oportunidade de ressignificar o sofrimento, ressignificar, dar um novo sentido para a palavra sofrimento, dar um novo sentido para essa palavra. Então eu queria trazer essa mensagem hoje para falar dessa experiência em que vocês sabem que Preto Velho, ele é sabedoria, né? Então ele foi muito sábio na forma como ele conduziu tudo comigo, para que eu pudesse captar, pudesse receber aquela mensagem, experienciando aquele momento ali. Me emocionei internamente, porque eu não manifestei no físico, não chorei, porque eu não tinha necessidade de chorar. Não de tristeza, mas me emocionei assim internamente, emoção no sentido de entender a importância daquele momento para mim e para esse Preto Velho, né? Costumo chamar ele de Nego Velho, que está trabalhando comigo agora, que está me ajudando no meu desenvolvimento, com muita sabedoria, com muito carinho, com muito acolhimento, sabe? E foi assim, desde o momento que eu cheguei lá, que a espiritualidade preparou tudo, onde eu fui em uma irmã, em que essa irmã é muito conhecida lá em Bananal, e trabalha, desenvolve a espiritualidade, ela trabalha com o espiritual e ela tem a espiritualidade dela bem expandida. Eu falo espiritualidade porque ela exerce a missão dela de uma forma muito livre. Ela não fica presa a dogmas, não fica presa a tem que ser dessa forma, tem que ser isso, tem que ser aquilo, respeitando cada um. Cada um está no seu momento, tá, gente? Estou falando isso para aqueles que já não precisam mais dos rituais. Quer dizer, ritual a gente vai ter em tudo. Não adianta a gente dizer, não precisa mais do ritual. Ritual a gente tem em tudo, tá, gente? Então, quando você acorda de manhã, eu tenho que ir para a academia naquele horário, eu tenho que estudar, eu tenho que isso tudo é ritual, tá? Eu tenho que tomar banho, então até para o trabalho, para a gente ir para o trabalho, até eu quando eu tenho que levantar para poder trabalhar, tudo é ritual.
Então, dizer isso de que não existe ritual, isso, o horário que você acorda, se você acorda todo dia às 7h30 da manhã, então é um ritual que você tem de acordar todo dia às 7h30 da manhã. E todos nós precisamos de rituais, porque sem rituais, que são as horas, de uma certa forma, nos dão um rumo, então nos dão uma direção, um direcionamento de tempo, de espaço, de tudo que a gente precisa fazer aqui nessa dimensão. Então, dizer que não precisa, que não, eu não preciso, eu não sou apegado a ritual, e não existe isso, tá, gente? Não existe. Então, se for assim, mas banho é uma necessidade. Sim, uma necessidade, mas a partir do momento que você condiciona tomar 2, 3 banhos por dia, já se tornou um ritual de você tomar 2, 3 banhos por dia. É um condicionamento, tá? Por mais que seja uma necessidade, mas que a gente precisa, a gente acaba transformando o ritual para nos ajudar, tá, gente? Então, estou falando isso para vocês poderem entender que até quando eu falo assim da espiritualidade, é quando a espiritualidade fala muito do ser, fala muito de essência, de você seguir aquilo que para você faz sentido. Para você aquilo faz sentido. Exercer a espiritualidade ou exercer o espiritual, a sua mediunidade daquela maneira, daquela forma, faz sentido para você. Então, tá ótimo, se fez sentido para você, te faz uma pessoa melhor, porque qualquer religião, ela tem que te trazer, ela tem que te fazer crescer. Qualquer religião, qualquer sistema religioso, que eu falo religião ou espiritualidade, porque se a gente for ver também, gente, espiritualidade também é um sistema, tá? Quando a gente fala espiritualidade, universalismo. Quando a gente fala de universalismo, o universalismo também é um sistema, assim como a Umbanda, assim, só que é uma forma diferente da Umbanda, da religião evangélica, de tudo, de manifestar a sua crença, no que você acredita, no que a sua espiritualidade aqui. A Umbanda tem a forma dela de manifestar a espiritualidade, o kardecismo a forma dele, a evangélica a forma dela, o candomblé, o budismo, o universalismo também. Tá? E assim vai, porque não vai parar por aí, ainda vão surgir muitos outros, acredito eu, não vai parar por aí. Tá? Não vai parar até, enfim, porque tudo é evolução. Tudo é crescimento. Hoje eu parto muito desse princípio, evolução e crescimento. Então, uma coisa que eu aprendo é que se aquela religião ou aquela crença, o que você acredita, ela tem que te trazer um bem, ela tem que te fazer bem. A partir do momento que está te fazendo mal, que não está te tornando uma pessoa melhor, que não está te crescendo, então aí você tem que questionar. Agora, se está te fazendo crescer, está te fazendo bem, está te ajudando a ser uma pessoa melhor, a questionar os seus valores como pessoa, para o seu crescimento, então você vai continuar questionando e vai continuar a sua caminhada dentro daquele local que está te fazendo bem, está te fazendo crescer. A gente desconfia ou a gente sai a partir daquilo que não está nos permitindo crescer, tá? Então, eu queria falar isso, essa questão da gente entender. Para mim, eu vejo dessa forma, tá, gente? Cada um vai ver da sua forma, e tá tudo certo. Então, voltando lá ao assunto de Bananal. Eu aprendi muito lá. Aprendi sobre respeito, porque é o que eu trouxe agora nessa explanação para vocês, a respeito do respeito. Respeito ali a minha herança, de uma certa forma, porque a minha ancestralidade é minha herança, é a minha história. É a história da minha família, a história de um povo, a história que veio vindo. Então, a gente não para conhecer a nossa história. Você conhece a sua história? Você conhece a história da sua ancestralidade? Você sabe de onde você veio? Você já se conectou com a sua espiritualidade no sentido de saber o que traz, de onde vem a sua história? O que está por trás da sua história? Isso é muito importante e eu pude experienciar isso. Eu pude sentir ali a energia, o sofrimento, principalmente no momento que eu entrei
naquela parte onde eles, do casarão, tem uma parte do casarão que eles ficam, né, ali dos senhores, dos donos da terra. Aí tem um porão embaixo, e o porão era justamente onde os escravos eles ficavam, onde eles eram armazenados, vamos dizer assim. Eles iam, não tinha local, era ali que eles ficavam, que eles iam dormir, que eles ficavam. Gente, eu tive que entrar agachada, eu tive que me abaixar para entrar. A entrada era assim, ó, era isso aqui. A entrada batia aqui. Eu tive que entrar abaixada, eu tinha que andar ali abaixada. Imagina, para um homem de 2 metros de altura, ter que andar abaixado ali. Imagina, e aí foi quando o preto velho, para um senhor de idade, foi quando ele disse assim para mim: minha filha, agora você sabe por que esse nego anda curvado. Aquilo me marcou. Você sabe, agora você entende por que esse nego anda curvado, porque a impressão que eu tenho é sempre isso, dele estar curvado. E a energia dele vem, e eu achava que era somente do chakra básico. E ele quis voltar, ele voltou, que foi a encarnação mais significativa para ele. Ele falou para mim que foi a encarnação que ele mais evoluiu. Ele não é daqui. Ele veio para experienciar, e aí ficou preso aqui, né, acontecendo muitas errando, aprendendo, e aí nessa, como escravo, nasceu na fazenda e foi crescendo na fazenda ali. Trabalhou muito nessa parte de cura, com muita sabedoria, e já tinha por outras vidas, outras existências, até mesmo do planeta dele, que ele trouxe. E esse conhecimento de cura, porque no planeta dele ele trabalha com cura. Ele é curandeiro, é médico no planeta dele. Trabalha nessa parte da medicina. E veio para cá para experienciar, precisava experienciar, veio, olha, interessante isso, ele veio para poder conhecer, saber como é que era a questão da medicina aqui, porque lá é totalmente diferente, e aqui naquela época estava ainda como, né? Então ele veio, mas aí aquilo, esquecimento, erra, acerta, e assim ele foi indo, foi crescendo, foi evoluindo, e até quando chegou nessa encarnação como preto velho. E hoje ele trabalha como preto velho porque foi a encarnação que mais marcou ele, que mais ajudou ele a evoluir, que mais ele cresceu. Então ele cresceu muito. Ele ainda teve outras encarnações depois dessa, que ele teve mais uma depois dessa, que ele evoluiu muito mais. E aí ele já ia para uma dimensão superior, bem superior, em que ele ficaria atuando diretamente lá com os seres, né? Não precisaria estar em contato aqui. E ele adquiriu um carinho tão grande pela humanidade, por todos, pelos filhos, que ele pediu permissão para continuar manifestado aqui, continuar trabalhando aqui na Terra, né? Não encarnado mais, mas uma outra dimensão, mas como preto velho. Então ele não só trabalha comigo, ele trabalha em outras casas de Umbanda também. Trabalha com outros filhos, ajudando outros filhos a crescerem. E aí ele veio para me orientar nessa parte de anatomia dos corpos energéticos, porque ele entende, ele sabe, por ser médico, então ele estudou muito essa parte, aí ele veio para me orientar na anatomia dos corpos energéticos. E está sendo muito interessante. Desculpa, gente, eu estou olhando aqui porque eu tenho uma reunião daqui a pouco. Eu só queria, não vou me estender muito,
que eu tenho que ir para essa reunião. Eu queria trazer essa experiência com vocês, para vocês compartilhar. Para mim foi muito marcante. E vocês entenderem, saberem as histórias que esses espíritos têm, preto velho, sabe? E que a gente fica tentando imaginar, tentando entender da onde, como, esse irmão que eu trabalho, esse nego velho, ele me passou e me passa todo o sofrimento, mas com muita gratidão. Ele está me ensinando muito isso, sobre a gratidão. Mas foi feito um resgate também de muitos irmãos ainda que necessitavam. Então não foi só para eu conhecer a história dele, foi também para muitos irmãos que precisavam ser resgatados, e foi feito um trabalho muito bonito em conjunto, eu lá e aqui com a Casa Plataforma de Oração, em conexão. A Sônia participando, ela veio com essa missão, ela, a Priscila, depois foi muito interessante que quando eu cheguei no domingo, eu achei que não fosse dar tempo de eu vir para participar da reunião, e aí eu cheguei, eu me emocionei muito, porque sempre botando a mão aqui, abafando o microfone, quando eu tive a experiência com essa irmã, uma das coisas que ela me confirmou, a espiritualidade dela é linda, sabe? O local dela, muito presente, a egrégora espiritual, foi muito interessante, porque ela tinha uma cadeira e eu estava esperando para ser atendida, que eu nem sabia que eu ia ser atendida por ela, e eu só fui lá para poder conhecer, e aí acabei ganhando de presente esse atendimento. E tinha uma cadeira ali, e eu olhando aquela cadeira e eu vendo as coisas para lá, para cá, para lá, a movimentação no plano espiritual e tal. Aí quando chegou o momento que eu fui lá para dentro da sala dela, que ela foi me atender, eu fui, depois de tudo, aí eu perguntei para ela, falei assim, aquela cadeira ali, uma cadeira de madeira toda trabalhada, bonita, falei, aquela cadeira ali é de quem? Ela falou assim, olha, aquela cadeira ali... Não, minto. Eu falei assim para ela, aquela cadeira ali é de preto velho, porque eu vejo um preto velho sentado naquela cadeira ali. E ela falou assim, não, aquela cadeira ali seria para Pombagira, acho que não sei se era Maria Padilha ou Maria Mulambo, não lembro quem foi que ela falou. Mas ela não quis. E preto velho, como não desperdiça nada, pegou a cadeira para ele, se apossou da cadeira e usa a cadeira. E aí me confirmou, porque eu estava sentado do lado de fora e eu estava vendo um preto velho sentado na cadeira, e na contraparte astral, muitos irmãos chegando ali, enquanto ela faz os atendimentos na casa, chegava muitos irmãos ali na contraparte astral, chegando e recebendo todo acolhimento ali, preto velho, curandeiro, né, como diz que é curador, e Pombagira, e Exu, toda uma movimentação, crianças ali também, toda uma movimentação, cigano, uma coisa assim, e outros seres também entrando e levando para os lugares que precisava, sabe? Uma coisa muito diferente, uma egrégora muito misturada ali. Depois que eu fui saber que tem a parte de seres, né, de outros orbes que estão trabalhando ali em conjunto com o pessoal, né, o povo da Umbanda, né, tanto da direita quanto da esquerda. E foi muito interessante isso, essa experiência. E a outra experiência que eu tive também, lá com essa irmã, foi que eles estavam trabalhando muito na minha mediunidade ali, de uma forma muito intensa, e eu estava sentindo tudo, sentindo, gente. Eu estava quase fazendo uma incorporação inconsciente ali, que estava perdendo praticamente os meus sentidos. Só que eu estava resistindo, eu estava relutante ali, né? Porque eu estava questionando se realmente era isso, se não era. Eu estava perdendo os meus sentidos, estava praticamente já desmaiando ali. Muito forte, muito forte. E aí foi quando, na hora que eu vi que eu ia perder os meus sentidos,
Aí apareceu assim muito rápido na minha tela mental o Exu Tranca-Rua, que trabalha comigo e trabalha também lá com... Tem uma falange de Exu Tranca-Rua que trabalha com essa irmã. Aí eu vi o Exu Tranca-Rua, que é homem de cartola, tudo preto, com uma capa. E eu sentada, visualizei nitidamente, eu sentada e ele veio com a capa assim, passou por cima de mim, na mesma hora, vum, passou, parou. Sumiu aquela sensação de desmaio, ainda estava. Aí a irmã foi lá, né, a Equete da casa foi lá e preparou um banho para mim, para eu tomar. Eles foram muito acolhedores, sabe? Ela preparou o banho, fui lá, tomei banho, aí melhorou mais ainda. Mas eu voltei de lá bem diferente, já passando por alguns processos, segunda-feira, terça, hoje deu uma acalmada, deu uma melhoradinha, né? E assim vai, a gente vai indo processos atrás de processos e só vou me permitindo. E essa experiência foi muito importante para mim, sabe? Tanto pelo resgate quanto pela minha ancestralidade, poder sentir e entender o que a minha bisavó passou, o que todos aqueles que não são minha bisavó, mas a família dela, né, minha bisavó, meu bisavô, minha tataravó, meu tataravô, nessa parte da ancestralidade, ainda tem a parte do índio também, né, por isso que eu vejo que eu estou começando a ter conexões nessa parte de registro acástico, que eu tive uma experiência em que eu acessei o meu registro acástico e eu vi uma imagem, apareceu nitidamente para mim essa imagem na época da escravidão, uma casa, a época assim, luz de velas, as mesas antigas, os móveis muito antigos. Eu não sei se foi nessa casa, não sei se o preto velho me levou nessa casa porque foi ali que isso aconteceu. Eu me vinha não como sinhá, me vinha como sinhazinha, ou seja, eu ainda era solteira, eu não era casada, né? Porque tem essa diferença de sinhá e sinhazinha. Então ainda era solteira. E aí eu vi aquela mesa de madeira, eu vi um escravo parado ali, com uns livros bem antigos de capa de couro, que eles faziam como se fosse capa de couro, usavam alguma coisa diferente, e aqueles livros antigos, as escritas antigas, e estavam em cima da mesa. E aí eu sentava, eu sinhazinha, né? Eu era ali, eu não estava como escrava, eu estava como sinhazinha, né? Pele branca, e eu sentava para poder ensinar. A impressão que dava era essa, eu estava ensinando os escravos a lerem e a escrever. A impressão que eu tinha era essa, porque a felicidade que ele tinha, que ele compartilhava comigo, ele dizia assim, sinhazinha, eu estou lendo, eu consigo ler, e uma felicidade enorme, gente. Imagina, eu nesse acesso que eu tive, eu sentia a alegria desse irmão, né? E ao mesmo tempo a minha alegria e satisfação naquele momento por ter ajudado ele a ler, que ele estava conseguindo ler. Então essa foi uma das experiências. Outras experiências que eu passei foi como índio, depois outra foi como no Oriente, nos países, não sei se foi Japão ou se foi China, teve essa experiência. E uma outra que eu acessei foi também no Oriente, mas como se fosse, sabe aquelas roupas antigas, eu acho que eram mongóis ou alguma coisa assim, da guerra que teve dos mongóis e tudo. Então eu acessei. Em duas eu era mulher e nas outras duas foi homem, eu vim como homem. Foi bem interessante. Depois eu vou compartilhar isso com vocês, esse acesso que eu tive a essas 4 encarnações a princípio, né? Teve a quinta também, mas a quinta bem antiga, depois eu trago para vocês também. Então você imagina, gente, a nossa ancestralidade, então a importância de vocês conhecerem a ancestralidade de vocês e agradecer.
ter gratidão, sabe? Por toda a história, tudo que eles passaram. Por mais que tenha de alguma forma nos trazido dor, mas a dor é o que nos faz crescer. O sofrimento é muito da resistência, da falta de entendimento, de conhecimento, de empatia que a gente tem, primeiramente por nós, pelo nosso processo, e segundo, pelo processo do outro. E aí que vem o sofrimento, que é a questão da não empatia, né? Da resistência, porque a não empatia gera resistência, que quando você não cria empatia com você mesmo e nem com o outro, você fica resistente a entender e compreender o processo do outro. Você se torna intolerante com o seu próprio processo, porque você não consegue se enxergar. Com isso, também não consegue enxergar o processo do outro, né? Então, eu acho muito importante esse resgate à nossa ancestralidade para a gente criar essas conexões conosco, e com os nossos fractais também de alma, porque eles passam pelos processos dele, e a gente está no momento de resgate desses fractais, que são essas memórias, quer seja dessa dimensão ou de outras dimensões também, que estão passando pelo processo deles, pela evolução deles, o crescimento deles, e a gente só consegue fazer esse resgate nessa conexão com a nossa ancestralidade, no sentido de respeito, tá, gente? No sentido de agradecimento, ressignificar toda uma história, ressignificação com amor, que é esse momento que está pedindo para nós, ressignificação com acolhimento, ressignificação com alegria, ressignificação com gratidão, tá? Não estou dizendo que vocês têm que ser o tempo todo, eu costumo dizer até a amiga Rio, que eu falei assim para ela, a gente não consegue ser o tempo todo gratiluz o tempo inteiro, não tem como, né? Não dá, mas com gratidão, sabe? Nós temos os nossos altos e baixos, vamos ter, mas é aprender a ressignificar, né? Aprender com cada momento, com cada situação, cada fase que vem para a gente, para o nosso crescimento. E todo momento é um momento de oportunidade, assim como esse momento para mim não foi só simplesmente um passeio, tá? Foi um momento muito importante de resgate, só que eu uni o útil ao agradável, como eu falei no vídeo anterior. Nós não podemos ficar o tempo todo espiritólogos, vivendo somente espiritualidade, esquecendo que nós somos seres espirituais para viver essa experiência aqui. Então, nos permitirmos passar. E eu me permiti, naquele momento, passar por essa experiência de conexão com a minha ancestralidade aqui, de resgate, de agradecimento, e ao mesmo tempo aproveitei o passeio, porque eu comi, porque eu me balancei lá no pneuzinho que estava pendurado lá, que me deu vontade de balançar, eu fui lá me permitir. Que mais? Comi sobremesa, vivi os momentos lá de diversão, tomei café na companhia de pessoas que estão sendo muito importantes na minha vida, nesse momento que eu estou vivendo, que estão me ajudando, né? E hoje foi com eles, amanhã vai ser com outras pessoas, e assim vai sendo a nossa existência aqui, de muitas vivências e experiências. Tá bom, gente? Eu queria compartilhar. Depois a Sônia vai gravar um outro vídeo, ela vai trazer, ela juntamente com a Priscila, elas vão trazer a parte delas, como é que foi, elas aqui, como é que aconteceu e tudo. Eu quis compartilhar a minha experiência com vocês, tá? Então, é isso. Gratidão, gente. Boa noite. Fique com Deus.